Um pacote novo, são novas joias. O presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro ainda não deu explicações a respeito dessas joias, mas também seriam joias do governo saudita como presente para a primeira-dama Michele Bolsonaro. Vale lembrar que o jornal Estado de São Paulo mostrou em sua reportagem que joias no valor de 16,5 milhões de reais, 16 milhões e meio de reais, seriam dadas de presente à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O ministro Flávio Dino disse que já passou essas informações à Polícia Federal e que esse caso das joias, esse caso relativo às joias, podem configurar os crimes de descaminho, peculato e lavagem de dinheiro. Dino afirmou ainda que um ofício vai ser expedido na segunda-feira sobre o assunto desse evento na Arábia Saudita. Bom, por lei, qualquer bem que entre no país que tenha valor maior que $1.000 tem que ser declarado e tem que ter o seu imposto pago. Que assessores do ex-presidente Jair Bolsonaro tentaram resgatar essas joias na alfândega por mais de uma vez. A última vez foi no dia 29 de dezembro do ano passado. Vale lembrar que o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que não tentou entrar de forma ilegal, a equipe não tentou entrar de forma ilegal no país com essas joias e que esse assessor tentou passar de forma ilegal, até então ilegal, porque ele não sabia o conteúdo desse pacote, desse presente. Olha, não deve ser instalada. Primeiro, eu digo até também, deixar meu boa tarde também a Bolon, que é o seguinte, gente, a CPI, você vai fazer uma CPI, ao final, com que resultado da CPI, você vai pedir o quê? Vai pedir para que ela possa ser encaminhada ao Ministério Público ou à Justiça para investigar. Os atos no dia 8 de janeiro não são atos que estejam carentes de qualquer investigação, porque estão muito claros, extremamente claros. Inclusive, estão sendo investigados por todos os mecanismos e todas as instituições, o Supremo, Ministério Público e todas as outras correntes policiais que participaram daquele processo. Tanto que alguns que, infelizmente, deixaram que acontecesse, como os que estão investigando para punir os responsáveis. Então, não teria sentido você fazer uma CPI onde você vai encaminhar para onde já está sendo tudo resolvido e tratado com toda a disposição. Um dos atos mais grotescos da história recente da nossa democracia, um ataque terrível às instituições, às três instituições, executivo, legislativo e judiciário. Portanto, me parece mais um subterfúgio da oposição que tenta inverter a ordem da derrota que tiveram política, porque, claro, que a população brasileira, as pesquisas mostraram isso, ficaram totalmente contra esse absurdo que tentava começar um golpe no Brasil e acabou dando os burros na água. Bom, a CPMI ela deve ser instalada sim por duas razões específicas. A primeira é uma razão jurídica, para se estabelecer a verdade. Existem inúmeras situações que são obscuras. No mínimo suspeito o fato do Lula ter criticado tanto o sigilo de dados, tem imposto sigilo sobre as imagens. A gente tem inúmeras denúncias de que houveram infiltrados, que são muitos poucos os que praticaram atos de vandalismo, e esses atos são abjetos, são condenáveis. No entanto, a gente precisa ter acesso a essas informações para efetivamente saber quem são os que cometeram crimes e as pessoas que indevidamente estão cerceadas de sua liberdade até agora. Eu estive na Papuda, eu estive na Colmeia e encontrei pessoas lá que chegaram em Brasília dias depois do ocorrido. Então, não há menor sentido para que essas pessoas continuem em cárcere. E o mais grave, elementos fundamentais da construção do Estado Democrático de Direito, que são os direitos fundamentais do artigo 5º, que obstaculizam o sistema justo-persecutório, eles estão sendo violados de forma grotesca. Você tem a prisão das pessoas em atacado, quando atacado, sem individualização de conduta, sem o respeito mínimo ao devido processo legal, você tem um estabelecimento sem qualquer viabilidade de nota de culpa, as audiências de custódia foram feitas sem poder de defesa dos magistrados que participaram, enfim, são eventos grotescos que precisam ser apurados. Outro motivo é a questão da legitimidade política. Independente do resultado eleitoral, o Congresso, Senado e Câmara, e por isso é uma CPMI, não uma CPI, tem 100% dos votos válidos. Então nós parlamentares detemos a efetiva legitimidade para verificar pontos sensíveis da democracia da República Brasileira. Então, por essa razão, para se buscar reestabelecer essa democracia que está sendo vilipendiada por uma afronta ao devido processo legal, é que é fundamental que se instaure a CPI. Olha, não tem fato novo, e essa coisa que ele falou agora há pouco, que o Paulo falou, sobre essa questão do sigilo, gente, tudo está muito claro. E se as necessidades que estão sendo tratadas com relação a algum sigilo depende da investigação policial e do próprio Supremo e da própria Polícia Federal e das outras polícias. Porque tem situações que você vai ter que ter elementos e você pode criar dificuldades para alcançar o êxito pleno. Uma outra situação que é preciso colocar, essa questão das narrativas, isso foi o que fabricou o governo passado. Os fake news,
as narrativas, que acabam desaguando tudo num processo de criação que não condiz com a verdade dos fatos. Inclusive, o próprio André Fernandes, ele é um dos deputados que também está sendo investigado do PL do Ceará, e ele é o proponente. Isso tem que ser dito porque nós temos que ter uma vacina, inclusive estamos voltando debates sobre essa questão das redes sociais, essa questão das instituições, como elas devem ser tratadas. Crítica pode ser feita às instituições, crítica pode ser feita a membros das instituições. O que nós não podemos é admitir que ataquem a democracia tentando destruí-la. Não há nenhum preso sem provas. Ao contrário, as provas são robustas, inclusive há uma inconsistência muito grande em algumas defesas que são feitas a favor da CPI e também desses atos, que alguns defendem esses atos, acham que isso é democracia. Não é democracia, foram absurdos, não tinha ninguém de esquerda infiltrado, inclusive as situações mais absurdas, as mais graves, todas elas foram filmadas, as pessoas foram identificadas e as pessoas estão pagando, por enquanto ainda não começamos a ver as sentenças finais, pelo crime contra o Estado de Direito, contra a democracia e contra a justiça. Chega dessa história de achar que o país tem que ser conduzido. No mundo também está ocorrendo esse fenômeno, por situações que não são condizentes com a verdade. São chamadas narrativas fakes que vão sendo construídas para tornar isso um elemento político que possa fazer com que o grupo que cria tenha usufrua de alguma situação que não condiz nem com a verdade e nem com a defesa das nossas instituições e da nossa democracia. Primeiro que o fato de alguns que se colocam, eu não estava no dia, esse golpe foi construído no curso de anos. Nós passamos 4 anos ouvindo a mentira, o fake, o disse-me-disse, e a tentativa sempre de tentar fazer com que o que a gente fala seja usado de forma equivocada. O que eu falei, que os que são punidos, que serão punidos, que continuarão sendo punidos, que receberão as sentenças devidas, esses não tem nem ninguém que não tenha sido detido inicialmente sem provas robustas, não só de vídeos, mas de zaps, de outras documentações, e a gente está vendo isso claramente. O que é muito estranho é que os que hoje tentam utilizar dos mecanismos da própria democracia, quererem usar desses mecanismos para tentar burlar a própria defesa da democracia. Porque o que está se vendo hoje no judiciário brasileiro, o que nós fizemos, a sociedade fez isso, os 3 poderes fez isso junto com o presidente Lula, um dia logo depois de toda essa situação, foi dar uma demonstração clara que nós podemos ter diversas políticas. Eu e o Polon podemos ter diversas políticas, faz parte da democracia, mas nós não podemos querer destruir a democracia. Nós não podemos tratar a política e tratar o Estado de Direito como se estivéssemos uma gincana. Não é gincana. Nós estamos defendendo o Estado de Direito. No Estado de Direito não há outra situação agora senão fazer com que as nossas instituições, que de fato vão dar o resultado da sociedade, principalmente o judiciário, possam fazer o seu trabalho. A CPI, depois de tudo, vai fazer o quê? Pegar o resultado final e encaminhar para onde? Para o judiciário tomar as providências que já estão sendo tomadas, que estão todas elas sendo tomadas. Logo eles que não acreditam no judiciário, que tentam dilipendiar o judiciário. Então, eu acho que é uma manobra política. Vamos trabalhar para reconstruir o Brasil, que o Brasil está precisando muito de reconstrução, tanto na sua economia, como na sua geração de emprego e renda, na sua geração de desenvolvimento, na retomada de políticas públicas que possam pacificar o Brasil, uni-lo e fazer com que a nossa democracia seja fortalecida, trazendo felicidade para toda a população brasileira.